Não só falta de consenso entre os senadores sobre esse assunto, mas também a falta de um apoio contundente por parte do governo. Conversando com os parlamentares, eles lembram que esse assunto é polêmico, é sensível, que há uma dificuldade do Congresso Nacional de avançar com temas que desagradem os militares. Por isso, na avaliação deles, era importante que o governo abraçasse essa PEC se quisesse vê-la, então, avançando aqui no Congresso Nacional, algo que não aconteceu. Só para a gente situar o nosso assinante, a gente está no plenário do Senado Federal, justamente onde essa PEC paralisou. Como você falou, ela passou na Comissão de Constituição e Justiça no fim do ano passado e não andou aqui no plenário do Senado Federal. Essa PEC, ela obriga o militar no registro da candidatura a passar para a reserva não remunerada. A exceção é para os parlamentares que estão há mais de 35 anos na ativa. Nesse caso, eles poderiam passar para a reserva remunerada. Mas, como você falou, é um tema que divide até mesmo os governistas. Eu e a produtora Gabriela Soares, nós conversamos com os líderes do governo que são senadores. Começando pelo senador Randolph Rodrigues, ele que é líder do governo no Congresso, ele diz que essa PEC é urgente e necessária e que se o momento político não for esse, ele não sabe quando será. Aí se referindo, então, aos indiciamentos feitos pela Polícia Federal. Ele diz também que vai levar esse assunto em reuniões políticas na tentativa que essa PEC avance ainda nesse ano, mesmo sabendo que o calendário até o fim de dezembro é bastante curto. Agora, o senador Otto Alencar, do PSD, ele que é líder interino do governo no Senado, ele é contra avançar com essa PEC agora, porque ele diz que seria um revanchismo e ele acredita que esse não é o sentimento do presidente Lula. A oposição também não concorda com esse texto, vocaliza isso ali na imagem do senador Hamilton Mourão, ele que é general da reserva e também foi vice-presidente do governo Jair Bolsonaro. E nas palavras dele, essa proposta torna ali os militares uns cidadãos de segunda categoria, por isso ele avalia que é uma proposta inconstitucional. Mas essa não é a primeira vez que o Congresso tenta avançar com um tema desse tipo nos últimos anos e a gente separou em uma tela para vocês outra proposta e também o contexto dessa outra proposta, começando então essa primeira tentativa em 2021, porque em maio de 2021, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele participou de um evento político com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Isso causou ali uma polêmica. Em junho, o Exército decidiu não puni-lo e aí no mês seguinte, os deputados encabeçados pelo PCdoB apresentaram uma proposta para barrar militares na administração pública, portanto, eles não poderiam participar de ministérios. Numa próxima tela, a gente mostra que em 2023, esse assunto voltou à tona justamente no governo Lula. Em setembro do ano passado, a relatora Sâmia Bonfim, do PSOL, apresentou um parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a favor dessa PEC. A gente lembra que no ano passado a comissão era presidida por um deputado petista, mas nesse ano a comissão, a CCJ, acabou sendo presidida pela deputada Carol Detoni, ela que é uma deputada bolsonarista do PL, portanto a PEC ficou paralisada na CCJ da Câmara. E numa próxima tela a gente mostra então essa segunda tentativa, dessa vez no Senado Federal. Em 2023, a gente teve em janeiro o ataque às sedes dos três poderes. Depois, de janeiro a julho, o governo debateu essa proposta para restringir os militares na política, também com a participação do ministro da Defesa, José Múcio. Em agosto, para ter um texto de consenso, o governo acabou recuando do trecho que proibia os militares nos ministérios e em setembro, então, apresentou essa PEC para que os militares vão para a reserva se concorrerem nas eleições e em novembro, então, a CCJ aprovou o parecer do senador Jorge Cajuru e agora, numa próxima tela, em 2024, a gente vê essa PEC travada no plenário do Senado.